Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para o 53º dia deste grande propósito em orações, 60 dias para recomeçar. Um plano, um propósito de 60 dias projetado para ajudar você a começar, melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará a sua intimidade com Ele através da oração. E hoje eu trago para a leitura o livro de Atos, capítulo 13, 14 e 2 de Coríntios, capítulo 9 e 10. Para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro de São Paulo estará me ajudando neste grande propósito. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 13. Em Atos 13 diz assim: E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia. E dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, na Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Varões irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros, na terra do Egito. E com braço poderoso os tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes, até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé,
varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Varões, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra dessa salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Jesus o ressuscitou dos mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu, a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais, e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões, irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados por ele, é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-la contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo mandou: Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos, sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés. Partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém, e graças a Deus.
No capítulo 13, destaca o versículo 2: servindo e jejuando. O cristão cheio do Espírito é muito sensível ao que o Espírito Santo comunica durante a oração e o jejum. Aqui, a comunicação da parte do Espírito Santo provavelmente foi uma palavra profética. Ainda no versículo 2 destaco: para a obra a que os tenho chamado. Paulo e Barnabé foram chamados à obra missionária, enviados pela igreja de Antioquia. As características dessa obra são descritas em Atos capítulo 9, versículo 15 e Atos capítulo 13, versículo 5. Primeiro, Paulo e Barnabé foram chamados para pregar o Evangelho e conduzir homens e mulheres à salvação em Cristo. As Escrituras não indicam em lugar nenhum que os missionários do Novo Testamento foram enviados aos campos para realizarem trabalhos sociais ou políticos, isto é, propagar o Evangelho e fundar igrejas mediante o exercício de todos os tipos de atividades sociais ou políticas para o bem da população do Império Romano. O alvo dos missionários era conduzir pessoas a Cristo, livrá-las do poder de Satanás, levá-las a receber o Espírito Santo e organizá-las em igrejas. Nesses novos cristãos, o Espírito Santo veio habitar e manifestar-se através do amor. Ele deu dons espirituais e transformou esses fiéis de tal maneira que suas vidas glorificavam ao Senhor. Segundo, os missionários do Evangelho de hoje devem ter a mesma atitude prioritária: ser ministros e testemunhas do Evangelho, que levam outros a Cristo, livrando-os do domínio de Satanás, fazendo-os discípulos, motivando-os a receber o Espírito Santo e os seus dons, e ensinando-os a observar tudo quanto Cristo ordenou. Isso deve ser acompanhado de sinais e prodígios, curas de enfermos e libertação dos oprimidos pelos demônios. Esta tarefa suprema de pregar o Evangelho, no entanto, deve também incluir atos pessoais de amor, de misericórdia e de bondade para com os necessitados. Deste modo, todos que são chamados a dar testemunho do Evangelho servirão na causa divina segundo o modelo de Jesus. No versículo 3 destaco: os despediram. Com estas palavras, começa o grande movimento missionário da Igreja, até aos confins da terra. Os princípios missionários vistos nos capítulos 13 são um modelo para todas as igrejas que enviam missionários. Primeiro, a atividade missionária é originada pelo Espírito Santo, através de líderes espirituais que estão profundamente dedicados ao Senhor e ao seu reino, buscando-o com oração e jejum. Segundo, a igreja deve estar atenta ao ministério e atividade profético do Espírito Santo e à sua orientação. Terceiro, os missionários que são enviados devem fazê-lo segundo a chamada e a vontade específica do Espírito Santo. Quarto, mediante a oração e jejum, a igreja, buscando constantemente estar em harmonia com a vontade do Espírito Santo, confirma a chamada divina de determinadas pessoas à obra missionária. O propósito é que a igreja envie somente aqueles que forem da vontade do Espírito Santo. Quinto, pela imposição de mãos, o envio de missionários à igreja indica que se compromete a sustentar e assistir os que saem à obra. A responsabilidade da igreja que envia missionários inclui demonstrar o amor e cuidado para com eles e de um modo digno de Deus, orar por eles e sustentá-lo financeiramente. Isso inclui ofertas especiais de amor para necessidades específicas deles. O ministério é uma projeção do propósito, interesse e missão da igreja que os envia. Essa igreja fica sendo, portanto, uma cooperadora da verdade. Sexto,
Aqueles que saem como missionários devem estar dispostos a expor a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 8 destaco Elimas, o encantador. Este judeu encantador, feiticeiro, era provavelmente um astrólogo. Os astrólogos ensinavam que o destino de cada pessoa é determinado pela posição dos astros em relação ao nascimento desta pessoa. Toda feitiçaria e astrologia são formas de espiritismo, o qual se opõe ao Evangelho de Cristo, porque são coisas de Satanás e os demônios. Ver as frases resistia-lhe, Elimas, e inimigos de toda justiça. No versículo 9 destaca o Saulo, cheio do Espírito Santo. Mesmo quem foi batizado no Espírito, como Paulo o foi, pode, em ocasiões de necessidade específica, receber novos enchimentos do Espírito. Semelhantemente, enchimentos repetidos são necessários. Primeiro, no enfrentamento da oposição ao Evangelho. Segundo, no avanço do Evangelho. E terceiro, ao enfrentar diretamente a atividade satânica. Enchimento repetidos do Espírito Santo devem ser normais a todos os crentes batizados no Espírito Santo. No versículo 11 destaco: ficarás cego. Os milagres do Novo Testamento iam além de curas. Alguns, como no caso da ira de Deus contra Elimas, envolveram juízo contra os ímpios. O caso de Ananias e Zafira é um exemplo de julgamento sob a forma de milagre, revelando a ira divina contra o pecado dentro da igreja. No versículo 31 destaco suas testemunhas para com o povo. Testemunha, do grego Marius, é alguém que testifica por atos ou palavras da verdade. Testemunhas cristãs são as que confirmam e atestam a obra salvífica de Jesus Cristo através das suas palavras, ações e vida, e, se necessário, através da sua própria morte. Ser testemunha envolve 7 princípios. Primeiro, dar testemunha de Cristo é obrigação de todos os crentes. Segundo, a testemunha cristã deve ser uma mentalidade missionária, visando alcançar todas as nações e levar a salvação divina até os confins da terra. Terceiro, a testemunha cristã fala principalmente a respeito da vida de Cristo, sua morte, ressurreição, poder salvífico e da promessa do Espírito Santo. Quarto, a testemunha cristã precisa produzir convicção quanto ao pecado, à justiça e ao juízo. Mediante tal testemunho, as pessoas são levadas à fé salvífica. Quinto, a testemunha cristã sofrerá às vezes. A palavra Marte deriva da palavra grega que significa testemunha. Ser discípulo do Senhor subentende compromisso, custe ele o que custar ao discípulo. Sexto, o testemunho cristão deve ser paralelo a uma separação do mundo, a uma vida de justiça e a uma confiança total no Espírito Santo, que resulta na sua manifestação com poder. Sétimo, o testemunho cristão deve ser profético, revestido de poder e inspirado pelo Espírito. No versículo 48 destaco: ordenados para a vida eterna. Alguns entendem que este versículo ensina a predestinação arbitrária. Entretanto, nem o contexto, nem a palavra produzida, ordenados, do grego tetamignoi, do verbo tasso, justifica essa interpretação. Primeiro, o versículo 46 enfatiza explicitamente a responsabilidade humana na aceitação ou rejeição da vida eterna. A melhor interpretação, tetagmoi, portanto, estavam dispostos e creram todos quanto estavam dispostos para a vida eterna. Esta interpretação concorda totalmente com as afirmações em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, Tito capítulo 2, versículo 11, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Segundo, além disso, segundo Romanos capítulo 11, versículos 20 a 22, ninguém é incondicionalmente destinado à vida eterna.
No versículo 52 destaco: estavam cheios do Espírito Santo. O verbo grego traduzido cheios está no pretérito perfeito, incluindo ação contínua num tempo passado. Os discípulos recebiam continuamente, dia após dia, a plenitude e o revestimento do poder do Espírito Santo. A plenitude do Espírito não é meramente uma experiência inicial que ocorre em uma só vez, mas sim em uma vida de repetidos enchimentos para as necessidades e tarefas da parte de Deus. Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 14. Em Atos 14 diz assim: E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, e uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos, e havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para a província circunvizinha, e ali pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua licaônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós, e chamavam Júpiter e Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram seus vestidos e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, e o mar, e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. E dizendo isto com dificuldade impediram que as multidões lhes sacrificassem. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões em cada igreja,
orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido, passando depois por Pisídia e dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, donde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Amém, e graças a Deus. E por fim, o capítulo 14. Destaca o versículo 3, sinais e prodígios. Foi da vontade de Deus que a pregação do Evangelho fosse acompanhada por sinais miraculosos para confirmar a veracidade do Evangelho. Dessa maneira, o Senhor cooperava com o seu povo e dava testemunho da veracidade da mensagem do Evangelho. Semelhante confirmação da graça de Deus com sinais e prodígios não é menos necessária hoje, à medida que enfrentamos os tempos difíceis dos últimos dias. No versículo 4 eu destaco: apóstolos. Tanto Paulo como Barnabé são chamados apóstolo. Como termo mais genérico, apóstolo era aplicado aos primeiros missionários cristãos enviados pela igreja para pregar a mensagem do Novo Testamento. Apóstolo, nenhum sentido especial, é aplicado somente àqueles que tinham recebido uma comissão direta de Cristo para implantar sua mensagem e revelação originais. Paulo era um apóstolo nesse sentido especial. No versículo 9 destaco: vendo que tinha fé. O discernimento da fé do coxo, por Paulo, veio certamente através do Espírito Santo. Paulo passou então a encorajar a fé desse homem, ordenando que ele ficasse em pé. Os crentes devem orar pedindo discernimento espiritual para conhecer a fé das pessoas que precisam da graça e da cura divina. No versículo 19 destaco: apedrejaram a Paulo. Nos tempos do Novo Testamento, Deus nem sempre protegia seus servos dos sofrimentos. Essa verdade é iminente no Evangelho e é válida hoje também. O reino de Deus avança a um alto preço da parte dos servos do Senhor. Quando Paulo descreveu posteriormente os sofrimentos que suportava por amor a Cristo, referiu-se a essa ocasião dizendo: uma vez fui apedrejado. Ao escrever às igrejas de Gálatas, declarou: trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, referindo-se provavelmente a este incidente. No versículo 22 destaco: por muitas tribulações. Aqueles que se dedicam a Cristo como Senhor e que um dia entrarão no reino do céu, hão de sofrer muitas tribulações ao longo do seu caminho. Por viverem um mundo hostil, têm que se enganjar na guerra espiritual contra o pecado e o poder de Satanás. Por outro lado, a vida verdadeiramente cristã é uma contínua batalha contra os poderes do mal. Primeiro, os que são fiéis a Cristo, a sua palavra e aos caminhos da justiça terão problemas e aflições neste mundo. Somente o crente morno ou de meio termo viverá em paz com este mundo. Segundo, o presente mundo ímpio, bem como os falsos crentes, continuarão como adversários do Evangelho de Cristo até o Senhor derrubar o sistema maligno deste mundo na sua vinda. Entre mentes, a esperança do crente está revelada nos céus e está já prestes para se revelar no último tempo. Sua esperança não consiste nesta vida nem neste mundo, mas no aparecimento do seu Salvador para levá-los para si. Por fim, o versículo 23. Havendo-lhes eleitos anciãos. A congregação de anciãos ou presbíteros, aqui ministros ou pastores, foi feita não somente pela busca da vontade do Espírito mediante a oração e jejum, como também através de um exame do caráter, dos dons espirituais, da reputação e da vida irrepreensível dos candidatos ao dito cargo.
Se fossem achados irrepreensíveis, seriam consagrados. Vamos para a leitura no livro 2 de Coríntios, capítulo 9. Em 2 Coríntios 9 diz assim: quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, que a Acaia está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitos. Mas enviei estes irmãos para que a nossa glória acerca de vós não seja vã nessa parte, para que, como já disse, possais estar prontos, a fim de, se acaso os macedônios vierem comigo e vos acharem desaparecidos, não vos envergonharmos, nós, para não dizermos vós, deste firme fundamento de glória. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos, para que primeiros fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus, porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também abunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. Amém. E graças a Deus. No capítulo 9 e último, destaca o versículo 6. Pouco ceifará. O cristão pode contribuir generosamente ou com avareza. Deus o recompensará de acordo com o que ele lhe dá. Para Paulo, a contribuição não é uma perda, mas uma forma de economizar. Ela trará benefícios substanciais para quem contribui. Paulo não fala primeiramente da quantidade ofertada, mas da qualidade dos desejos e dos motivos do nosso coração ao ofertarmos. A viúva pobre deu uma oferta pequena, mas Deus a considerou uma quantia grande por causa da proporção da dádiva e pela dedicação total que ela revelou ter. Abundar em vós toda graça. Preste atenção na mensagem no versículo 8. O crente que contribui com o que pode para ajudar os necessitados, verá que a graça de Deus suprirá o suficiente para suas próprias necessidades, e até mais, a fim de que possa ser fecundo em toda boa obra. E por fim o versículo 11. Em tudo enriqueçais. Para que a generosidade seja manifesta exteriormente, o coração deve antes estar enriquecido de amor e compaixão sincero para com o próximo. Dar de nós mesmos e daquilo que temos resulta em, primeiro, suprir as necessidades dos nossos irmãos mais pobres. Segundo, louvor e ação de graças a Deus. E terceiro, amor recíproco da parte daqueles que recebem ajuda.
Vamos para a leitura no livro 2 de Coríntios, capítulo 10. Em 2 Coríntios 10 diz assim: Além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência, olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quiser intimidar-vos por cartas, porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pense o tal isto, que quais somos na palavra por cartas, estando ausentes, tais seremos também por obra, estando presente. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo, mas estes que se medem a si mesmo e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. Porém não gloriaremos fora de medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu, para chegarmos até vós. Porque não nos entendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem, para nós não gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Amém. E graças a Deus. No capítulo 10, destaco o versículo 1. Eu, Paulo, vos rogo. A maioria dos crentes coríntios aceitou a autoridade de Paulo e se submeteu aos seus ensinos e apostolado. Havia, no entanto, uma minoria orientada por falsos obreiros que subvertia o evangelho fazendo o trabalho de Satanás e que continuava a resistir a Paulo e a caluniar sua pessoa e seu caráter. Nos capítulos 10 a 13, Paulo se dirige a esses falsos crentes. As armas da nossa milícia. Preste atenção na mensagem no versículo 4. Nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Por isso, as armas carnais e humanas, tais como argúcia, habilidade, riqueza, capacidade organizacional, eloquência, persuasão, influência e personalidade são de si mesmas inadequadas para destruir as fortalezas de Satanás.
As únicas armas adequadas para desmantelar os arraiais de Satanás, as injustiça e os falsos ensinos são as que Deus nos dá. Primeiro, essas armas são poderosas porque são espirituais e provêm de Deus. Noutros trechos, Paulo alista algumas dessas armas: a dedicação à verdade, uma vida de retidão, a proclamação do Evangelho, a fé, o amor, a certeza da salvação, a palavra de Deus e a oração perseverante. Mediante o emprego dessas armas contra o inimigo, a igreja sairá vitoriosa, isto é, a presença e o reino de Deus se manifestarão poderosamente para salvar os pecadores, expulsar demônios, santificar os crentes, batizá-los no Espírito Santo e curar os enfermos. Segundo, a igreja de nossos dias é frequentemente tentada a enfrentar o desafio do mundo por meio carnais e com as armas mundanas, isto é, sabedoria, filosofia, psicologia humanista, atrações emocionantes, atividades nas igrejas centradas em passatempo, etc. Com muita frequência, essas coisas servem hoje como substitutas das práticas básicas do Novo Testamento. A oração fervente, a fidelidade incondicional à palavra de Deus e a proclamação fervorosa do Evangelho. Com o poder, tais armas, porém, não trarão um reavivamento do Espírito Santo, porque não tem nenhuma possibilidade de destruir as fortalezas do pecado. Livra-nos do poder de Satanás e desfazer as paixões malignas que graçam no mundo de hoje. Se usarmos as armas do mundo, apenas secularizaremos a igreja e a privaremos das armas da fé, da justiça e do poder do Espírito Santo. Tragicamente, isso resultará em igreja ser vencida pelos poderes das trevas e as suas famílias serem dominadas e manipuladas pelas forças do mal que agem no mundo, levando cativo todo entendimento. Preste atenção na mensagem no versículo 5. A nossa guerra contra o mal inclui o alinhamento de todos os nossos pensamentos com a vontade de Cristo. Deixar permanecer em nossa mente pensamentos contrários à santidade de Deus nos levará ao pecado e à morte espiritual. Sigamos os 4 passos que trago hoje para sujeitar todos os seus pensamentos ao senhorio de Cristo. Primeiro, saiba que Deus conhece todos os seus pensamentos e de que nada jamais se oculta dele. Somos tão responsáveis diante de Deus pelos nossos pensamentos quanto somos pelas nossas palavras e ações. Segundo, saiba que a mente é um campo de batalha. Alguns pensamentos têm sua origem em nós mesmos, enquanto outros provêm diretamente do inimigo. Levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo demanda uma guerra espiritual contra a natureza humana pecaminosa e as forças satânicas. Quando você for atacado com pensamentos maus ou imundos, resista-os e rejeite-os firmemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Permita que a paz de Deus guarde o seu coração e mente em Cristo Jesus. Nas lutas espirituais, lembre-se de que nós, crentes, venceremos nosso adversário pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do nosso testemunho e por dizer um não persistente ao diabo, à tentação e ao pecado. Terceiro, seja resoluto ao concentrar a sua mente em Cristo e nas coisas celestiais, e não nas coisas terrenas. Compreenda que a mente firmada no Espírito é vida e paz, ao passo que a mente firmada na carne é morte. Encha sua mente da palavra de Deus e com aquilo que é verdadeiro, junto e de boa fama. Quarto, tenha cuidado com aquilo que seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Recuse-se terminantemente, ponto número 1, a deixar seus olhos serem um instrumento de concupiscência. E ponto número 2, a colocar diante dos seus olhos qualquer coisa má ouviu, quer livros, revistas, quadros, televisão, vídeo, filmes ou cenas da vida real. Se medem a si mesmos. Preste atenção na mensagem no versículo 12.
comparar-nos aos padrões contemporâneos e à vida dos crentes em nosso redor demonstra que ainda estamos sem a compreensão apropriada da vontade de Deus. O padrão com o qual devemos nos medir é o padrão revelado em Cristo e na doutrina dos apóstolos no Novo Testamento. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Receba esta palavra para a sua vida, permita que Jesus adentre no seu coração e restaure as áreas que estão gerando conflito para um novo recomeço. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai. E não nos deixe que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Senhor, aparta de mim todo relacionamento que possa me atrapalhar de ficar mais perto de Ti. Caminharei em verdade e em sinceridade. Senhor, neste exato momento coloco a armadura que o Senhor nos concedeu, o cinto da verdade, a couraça da justiça, pés calçados com o evangelho da paz, a espada do Espírito, o capacete da salvação. E estamos orando no Espírito em todas as ocasiões, com todo tipo de oração e pedido. Meu Pai, Senhor, meu Deus e meu Pai, peço-te a proteção mencionada no livro de Salmos, capítulo 91. Sei que o Senhor me salva das armadilhas e das pragas. Encontrarei refúgio debaixo de suas asas. Não importa o mal que aconteça ao meu redor, eu não serei atingido, porque aos seus anjos dará a ordem a meu respeito para me guardar em todos os meus caminhos. Porque tu me amas e, por eu confessar o teu nome, tu me resgatarás. Eu te chamo e tu respondes. Me livra e me honra. Me darás vida longa e me mostrará a tua salvação. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Jesus. Amém e graças a Deus.